Fala pessoal, professor Jonathan. Na aula de hoje a gente vai falar sobre decomposição de vetores. Nas aulas anteriores nós definimos o que são vetores, a gente comentou sobre vetores unitários, mas eu achei interessante a gente fazer um reforço nessa parte de decomposição, que é muito utilizado nas disciplinas de física, em disciplinas de engenharia. Então, nessa aula de hoje, a gente vai definir o que é cada coisa, a gente vai fazer uma revisão de trigonometria e vai fazer exercícios com as aplicações. Então, vamos para o vídeo. Primeira coisa, pessoal, vamos relembrar aí o que é um vetor, né? Vetor, ele é um segmento de reta orientado, ele vai ser uma seta, e essa seta serve para quê? Representar grandezas físicas, e grandezas físicas que sejam vetoriais. A gente tem diversas situações, pessoal, que a gente precisa fazer conta matemática com grandezas que são abstratas. Por exemplo, uma força, uma velocidade é uma grandeza abstrata. Eu preciso fazer isso virar matemática. Para eu fazer isso virar matemática, a gente representa essa grandeza, essa força, a gente usa uma seta. E aí, com essa seta, o módulo, ou seja, o tamanho da seta, vai representar o valor dessa força. Se é uma força que vale 100, eu vou fazer uma seta que tenha tamanho 100 dentro ali de uma escala que eu adotar. Eu também preciso saber a direção, então eu preciso saber o ângulo que essa seta faz com alguma referência para a gente saber de onde está vindo, para onde está indo, e sabendo disso, de onde está saindo, para onde está indo, eu defino também o sentido. Esse sentido vai ser justamente lá a pontinha da nossa flecha e isso vai definir, né, o nosso vetor. E aí é que tá. Quando a gente vai trabalhar com vetores, às vezes nem sempre esses vetores estão só para cima, na vertical ou na horizontal. Então, às vezes eles estão na diagonal, igual está aqui. E aí o que acontece? Se eu tenho alguma coisa que está na diagonal, esse vetor, ele ao mesmo tempo está indo para cima e para o lado. Por exemplo, esse que está desenhado aqui na tela, esse vetor aí que eu chamei de A, ao mesmo tempo ele está indo para cima, ao mesmo tempo ele está indo para o lado. Recomendo fortemente que vocês reassistam a nossa aula aqui de introdução sobre vetores, para vocês entenderem mais aprofundado aí o que quer dizer isso. Então, nessa decomposição de vetores, o que a gente está procurando? A gente quer entender a contribuição desse vetor em mais de uma direção. Ou seja, nesse caso aqui na vertical e na horizontal. Então a gente quer saber quantas unidades desse vetor temos em cada direção e aí a gente vai resolver essa direção aí individualmente. Então, por exemplo, esse vetor A aí que eu desenhei, ele teria 3 unidades no eixo X e 2 unidades no eixo Y. Então a gente quer descobrir quantas unidades tem. E nem sempre vão ser tamanhos redondinhos, né? Igual tá aqui no slide. Às vezes a gente vai ter valores quebrados, ângulos quebrados. Então a gente precisa aprender como que faz isso. Então, esse vetor A aí, ó, 3 unidades em X, positivo, né? E 3 unidades em Y. E aí, a gente vai usar trigonometria. Como que vai ser isso? Ó, a gente vai ter esse vetor A, aí eu estou usando a letra A com um nome genérico aí de exemplo, e ele está fazendo esse ângulo θ. Aqui, ó, essa letrinha grega que está aqui se chama θ, e aí ela vai representar o nosso ângulo. E aí eu fiz um plano cartesiano para facilitar, né, para a gente representar. Beleza, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tanto desse vetor que eu tenho em x, então eu passo uma reta aqui para baixo, ó, essa retinha azul aqui, ó, eu passo ela aqui para baixo e faço ali em x o vetor AX que vai representar essa quantidade. Faço a mesma coisa para y, passo uma reta aqui também, ó, para cá e marco ali esse vetor que eu vou chamar de AY. Então AY é o tanto de A que eu tenho no eixo y, AX é o tanto de A que eu tenho em x. E aí, se vocês observarem essa parte que eu pintei em amarelo, ela forma um triângulo retângulo. Quando a gente tem triângulos retângulos, a gente pode usar de trigonometria para fazer. Então, a gente vai usar teorema de Pitágoras, seno, cosseno, tangente. Então, todas as funções trigonométricas que a gente já conhece, a gente pode aplicar. Se você não sabe o que é uma função trigonométrica, eu vou deixar aqui no card uma indicação de uma aula em que eu aprofundo o que é seno, cosseno e tangente. E a gente explora melhor esse triângulo aí. Então, vamos lá, ó. Se eu pegar esse AX que está aqui, né, e desenhar ele aqui de novo, ó, e pegar o AY e desenhar aqui, eu posso trocar de lugar esse AY e colocar aqui na frente, por exemplo, ó, só para ficar melhor para desenhar aí, né, o triângulo, igual a gente viu no slide anterior. E aí a gente consegue identificar, ó, primeira coisa, AX, que é o tanto de A que eu tenho no eixo X, né, a gente tem um cateto adjacente de θ. Então esse AX ele é cateto adjacente desse θ,
porque ele faz parte. No dicionário, se a gente olhar a palavra adjacente, significa fazer parte. Então, esse vetor AX ele faz parte desse ângulo θ juntamente aqui com o A. O AY, né, que é o tanto de A que a gente tem no eixo Y, ele é o nosso cateto oposto, ou seja, ele está oposto, ele está aqui do outro lado, então a gente chama ele de cateto oposto. Notem que eu chamei de I e J o tanto que a gente tinha em cada direção, porque a gente pode usar também a letra I e a letra J para representar essa quantidade do tanto de cada vetor que eu tenho em cada eixo. Então, por exemplo, no eixo X, eu posso falar que eu tenho I unidades ou J unidades. Vou deixar aqui no card nossa aula de vetores unitários, em que a gente explora essas letras de I e J no contexto de vetores. Essa aula aqui é mais para focar na decomposição, mas se você quiser aprender mais sobre isso, tem essa aula, vou deixar aqui indicado. E aí o A vai ser a nossa hipotenusa. E aí, ó, a fórmula de seno de um ângulo, né, nesse caso seno do ângulo θ, é cateto oposto sobre hipotenusa. O nosso cateto oposto é AY, a hipotenusa é A. Como a gente está interessado em saber o tanto do vetor que a gente tem em cada direção, eu vou pegar o A e vou passar multiplicando aqui, ó. Então, o AY é A vezes seno. Fazendo a mesma coisa para o cosseno agora. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, então vai ficar AX sobre A, e eu vou pegar esse A e vou passar multiplicando do outro lado. Então, vai ficar AX é A vezes cosseno. Ou seja, para essa situação, o quanto de A eu tenho na vertical? É só eu pegar o A vezes o seno. Para essa situação, o quanto de A que eu tenho em X na horizontal? É só eu pegar o A vezes o cosseno do ângulo. Seno e cosseno, pessoal, é só digitar na calculadora que a calculadora dá o valor para a gente. E aí, ó, importante que a gente precisa definir. A componente que for oposta ao ângulo sempre vai ser seno. Então, por exemplo, ó, aqui está o θ. Quem é oposto? AX. Então, o AX é que vai ser A vezes seno. Agora, para a situação da direita, aqui está o θ. Quem é oposto? AY. Então, nesse caso da direita, quem é oposto, quem vai ser seno é a Y. E agora aqui, ó, a componente que for adjacente vai ser cosseno. Quem é adjacente nesse primeiro caso? Adjacente é AY. Então, AY vai ser cosseno. Nesse segundo caso, quem é o θ aqui, ó? Quem é adjacente? AX. Então, AX que vai ser cosseno. Então, pessoal, sempre em todas as situações a gente vai ter que ver onde está o ângulo, identificar quem é oposto e quem é adjacente, para daí fazer igual seno e cosseno. Então, para esse primeiro caso, o AX é oposto, então ele vai ser A vezes seno. E o AY é adjacente, A vezes cosseno. No da direita, quem é oposto? AY. Então, o AY vai ser A vezes seno. Quem é adjacente aqui, ó? AX. Então, o AX que vai ser A cosseno. Então, notem que ficou oposto aqui, ó. Ficou invertido, né? Então, toda vez que a gente tiver um exercício desse, a gente tem que analisar. A gente não pode decorar, tipo assim, Y é sempre seno. Não. Todo exercício a gente vai analisar quem é oposto e quem é adjacente. Identifiquei quem é oposto? Eu já sei que ele vai ser seno. E identifiquei quem é adjacente? Já sei que ele vai ser cosseno. Ó, vamos fazer esse exercício com um número. O vetor A aqui vai valer 100 e o ângulo, né, vai valer 60. Então, a gente desenha lá as componentes, uma vertical, vou chamar de AY, uma horizontal, vou chamar de AX. E aí, ó, eu posso redesenhar o triângulo, né, só para ficar mais fácil de identificar quem vai ser cada coisa, né? Então, o AY ele é oposto, o AY está aqui, e o AX é adjacente, AX está aqui, né, AX. E quem é a hipotenusa é o vetor mesmo. Então, AX é A cosseno, porque X é adjacente, e AY é A seno. Então, ó, aplicando, ó, se AX é A cosseno, eu faço 100 vezes cosseno de 60, digitar na calculadora isso aí vai dar 50, e AX é 100 vezes seno de 60, jogar na calculadora dá 86,6. Conclusão, se eu tiver um vetor de 100, em que o valor dele seja 100, e ele faça 60 graus com a horizontal, né, com o eixo X, desse 100, ele age 50 na horizontal, eu tenho 50 unidades dele na horizontal, e eu tenho 86,6 unidades dele na vertical. Então, se isso fosse uma velocidade, 50 para a direita, 86 para cima. Se fosse uma força, 50 para a direita, 86,6 para cima. Vamos fazer esse aqui, ó, que seria um probleminha de física. Ó, eu tenho essa força F, né?
Esse força F vai valer 30 newtons e a gente quer decompor. A gente quer saber o tanto que tem de força na horizontal e o quanto que tem de força na vertical. E agora o ângulo é 30 graus. E esse 30 graus é medido em uma relação a uma reta vertical. Então, eu vou passar uma reta vertical ali, ó. É ali que eu vou medir o ângulo de 30. E aí a gente quer fazer a decomposição. Então, a gente desenha os vetores, fala quem é fx, quem é fy. A gente pode desenhar num plano cartesiano para facilitar a interpretação. Notem que o θ está aqui em cima agora, né? Aí, ó, passo as linhas ali certinho para definir quem é fx e fy. Notem que o fy agora ele é adjacente ao ângulo, né? Então, eu posso redesenhar aqui, ó, o fy com o f. O fx estava aqui embaixo. Eu só desenhei ele aqui em cima, ó, só para fechar aqui o triângulo. Então, o triângulo que a gente está trabalhando é esse aqui, ó. Só desenhei ele aqui embaixo de novo. Então, fx é oposto e fy é adjacente. Então, se o fx é oposto, ele é f seno. Se o fy é adjacente, ele é f cosseno. Depois que a gente determina quem é oposto e quem é adjacente, o resto é só aplicar valor. Então, fy é 30 cosseno, vai dar 25,98. E o fx é f seno, vai ficar 30 vezes seno de 30, dá 15 newtons. Ou seja, nesse parafuso aqui, né, eu teria uma força de 25,98 newtons de força tentando tirar o parafuso para cima e 15 newtons puxando esse parafuso para o lado, forçando ele ali para a direita. Vou deixar uma tarefinha, ó. Temos esse vetor F, tá aqui o ângulo, né? O ângulo é para essa parte aqui, vale 40 graus, e o módulo de F vale 50 newtons. Fica de tarefa aí para vocês decomporem, escrevam aqui nos comentários a resposta que vocês encontrarem. E é isso, pessoal, parabéns para quem conseguiu terminar o vídeo, espero que tenham entendido o que é decomposição de vetores, que vocês apliquem aí, né, nos exercícios de vocês. E é isso, curtam o vídeo, compartilhem, assinem o canal, até a próxima, valeu!